Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus tem muitos títulos. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, na página 10 a seguir, o profeta disse: no Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos. Justiça nossa e nossa paz, e sempre presente, o Pai e Filho e Espírito Santo. Porém ele tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Não fique confuso, porque ele tem 3 ofícios, ou tem
uma manifestação tríplice. Na terra ele era um profeta, no céu ele é o sacerdote, e retornando à terra, ele é Rei dos Reis, aquele que era. Esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão, que pode compadecer-se das nossas fraquezas, que há de vir. Esse é o Rei vindouro. Na terra ele era a palavra, o profeta. Porém disse dele: o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. E será que se eles não ouvirem as palavras deste profeta, eles serão extirpados de entre o povo? Notem estes fatos acerca de Jesus. Na terra ele era profeta, cordeiro, o filho. Isto não o tornou três. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora há uma porção da Escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse 5, 6 e ao 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomados o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, estes versículos, se isolados, pareceriam provar do ponto de vista deles. Note, eu disse, estes versículos isolados. Entretanto, leia Apocalipse 4, 2, 3 e 9 ao 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz: não 2 ou 3, mas um, assentado sobre o trono. No versículo 3 diz: não os que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos que estava sentado,
no versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante do, não dos, que estava sentado. No versículo 11 diz que eles clamavam: digno és, Senhor, não senhores. E também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 1:3, que é Deus Espírito, Jeová do Velho Testamento, Gênesis 1:1. Mas não vamos parar aqui. Leia agora em Apocalipse 3:21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. O Espírito em Paulo, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito de profecia, por meio do qual vem a palavra, diz que ele está sentado à destra de Deus. Mas quando João olhou, ele viu somente um sobre o trono, e não foi antes de Apocalipse 5:6-8, que vem depois de Apocalipse 4:2 e 3, na sequência de tempo que vemos o Cordeiro tomando o livro do que estava sentado no trono, como indicados em Apocalipse 4:2 e 3 e 9-10. O que é isto? É o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou, e retornou ao seio do Pai. Como João disse, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. São João 1:18. Agora era tempo de Deus, Messias, voltar e reclamar sua noiva, e então se apresentar, fazer-se conhecido a Israel. Desse modo, vemos Deus novamente avançando para assumir um relacionamento físico com o homem, como o Filho de Davi, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e noivo na noiva gentia. Não é dois deuses, mas simplesmente um Deus manifestando seus poderosos ofícios trinos e títulos. O povo sabia que ele era profeta. Eles conheciam o sinal do Messias, que poderia vir somente através do profeta. São João capítulo 1, versículo 44, 51. E Filipe era de Betessaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achados aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita,
em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A habilidade de discernir os pensamentos do coração em homens fez os eleitos de Deus compreenderem que aqui estava o Messias, a palavra de Deus ungida, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando a mulher junto ao poço ouviu discernir os pensamentos do seu coração, ela o reconheceu como profeta, declarando que o Messias seria conhecido por essa grande habilidade. São João 4:7-26. Dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crês-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.